Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Adobe Illustrator para o canal e portal Backstudio e também para a MX Masters. Nesta aula falarei sobre a atualização 17.1 que sofreu o Illustrator no mês de janeiro, que trouxe novos recursos ao software. Alguns interessantes, outros nem tanto. Eu vou mostrar então estes novos recursos. A iniciar o Illustrator depois da atualização, você já percebe que abre essa tela What's New com 3 tutoriais aqui mostrando tutoriais em vídeo, né, em inglês, mostrando esses novos recursos, né, que é o Live Corners, a New Pencil Tool, Pet Segment Shape e tal, que eu vou mostrar aqui também. E a opção View All Enhancements, para que você veja tudo que tem de novo na versão Adobe Illustrator CC e também a atualização 17.1, alguns textos curtos explicando o básico dos novos recursos. Se você quiser, marque Don't Show Again, clique em Done e já era. Daí não mostra mais essa telinha. Se quiser acessar de novo pelo menu Help, What's New. Bom, a início, eu até criei já um texto assim sem querer. Bom, a início, a primeira atualização aqui, um upgrade que foi feito no software, é a possibilidade de você criar seus próprios painéis, ou melhor dizendo, caixas de ferramentas. Pode criar 3 caixas de ferramenta, 4, 5, quantas você quiser. Por exemplo, até pegar as ferramentas de subgrupo, como no caso do texto aqui, você pode criar uma caixa de ferramentas que abra com todas as opções de texto. Eu acho interessante para quem trabalha com tablet. Tablet que eu falo é mesa digitalizadora, uma mesa digital que tem a caneta e tal, que fica mais fácil que você está trabalhando com desenho, por exemplo, com as ferramentas de seleção ou de pintura e tal. Fica mais fácil você colocar a barra de ferramentas, né, mais próxima aqui e tal. Mas eu já acostumei trabalhar com atalhos, então eu achei esse recurso não tão interessante para mim, né, mas para você pode servir. Então você pode vir aqui pelo menu Window, aqui tem a nova opção Tools, aí tem a opção Default, se eu desmarco, ó, some lá, é a caixa de ferramentas principal. Então Window, Tools, Default, habilito de novo, ou Window, Tools e a opção New Tools Panel, novo painel de ferramentas. Então você coloca um nome aqui, por exemplo, ferramentas de texto, ou diversas, ou nome que você quiser. Colocar aqui o painel nome de back. Então ele criou aqui em branco. Você pode arrastar para onde você quiser, colocar até do outro lado e tal. Embaixo eu não testei, deixa eu ver se dá para colocar embaixo aqui também. Não, embaixo não tem condição não, mas dá para colocar aqui do lado da outra. Dá para fazer um esqueminha legal aqui, colocar antes aqui, dá para, deixa eu ver, em cima não dá, só nas laterais mesmo. Então aqui, você quiser uma ferramenta, por exemplo, eu quero criar uma caixa de ferramentas aqui com o grupo aqui da Pen Tool. Então eu pego a Pen Tool, ó, clico na Pen Tool, arrasto e coloco aqui no sinal de mais e solto, foi lá dentro. Se eu quiser pegar um subgrupo, eu abro, clico aqui, arrasto e coloco aqui dentro também. Vou soltando as ferramentas que eu quiser. Aqui estou trabalhando com o tablet, aqui está mais complicado. Pegar essa aqui, por exemplo, pegar essa e arrastar para cá. Ó. Você posiciona aonde você quer. Vamos ver, pegar a Delete, colocar aqui e a Anchor Point colocar aqui. Então tem essa opçãozinha aqui, deixar mais espesso aqui também, posicionar aonde eu quiser. Agora se eu quiser remover uma, basta eu clicar e arrastar para fora. Pode ver que fica o sinal de menos no cursor. E essa opção de eliminar, pode mudar o posicionamento, ó, colocar de um lado para o outro, para cima, para baixo, fica a seu critério. Acrescentar mais aqui, por exemplo, a ferramenta de texto, você coloca aqui também, aparece a ferramenta de texto, a borracha, enfim, você faz da maneira que você quiser. Se você quiser deletar, você precisa ter um documento aberto de fundo, basta você clicar e arrastar para fora. Aí você já salvou, pode ver que aparece aqui em Tools, aparece esse novo painel aqui, ó. Então se você começa o documento assim, quiser acessar este novo painel, vai lá em Tools e pá. Mas eu não achei essas coisas, né? Tanto que eu nem vou criar isso aí não. Vou aqui na opção Manage Tools Panel. Aí tem aqui, ó, você pode criar um novo, deletar a partir de aqui, ó, clica aqui, não sei se dá para arrastar não, é só selecionar, clica aqui na lixeira e ok, já era aquele painel, você cria mais, vai salvando quantos painéis você quiser. Alguns, depende, né, pode gostar do recurso ou não, mas eu acho mais prático você se habituar aos atalhos de acesso às ferramentas. Outra coisa aqui que você percebe pelo painel swatches das cores, é que agora tem as cores aqui que fica mais fácil de você trocar, por exemplo.
Se você apertando a tecla X, que é o atalho aqui, você pode ver que inverte, né, para a cor que você seleciona, tanto aqui como aqui, que é a cor de preenchimento, preenchimento e a cor do contorno. Então inverte, né, que está na frente é que vai sofrer uma alteração. Por exemplo, se eu, aqui está de contorno na frente, ó, pressiona X, ela inverte. Então se eu pressionar um verde aqui, ó, vai o verde para a cor de contorno. Se eu quiser alterar a cor aqui do preenchimento, eu ponho o preenchimento na frente, né, e pressiono outra cor aqui, seleciono, ou por aqui, ou até por outros painéis de cores e tal. Faço da maneira que eu quiser. Está mostrando aqui na frente. Por aqui eu achei até mais fácil. Se você tem seus swatches configurados aqui certinho, você pode muito bem pegar daqui, ó, você pega e arrasta para a posição que você quer, ó. O azul aquele lá e agora esse aqui para a cor de contorno. Daqui você pode arrastar facilmente e definir, né? E o modo de mostragem aqui também, ó, que fica a lista e tal, mas coisa básica mesmo, não teve nada demais não. Vamos resetar aqui as cores. Bom, agora os recursos. O recurso de modelagem, né, que eu achei, eu tive sofrendo outros recursos também na engine de software de melhorias de performance e tal, de fonte também, que agora tem o Typekit, né, que é o esquema que você por exemplo, se você tem a caixa de texto de fonte aqui, você pode, se você tem a conta na Adobe, por exemplo, você pode baixar as fontes do Typekit e instalar diretamente no Illustrator aberto, faz o download, eu já instalo até com o Illustrator aberto aqui, é bem interessante, depende da conta que você tem com a Adobe, né? Então, tem a Touch Type Tool também, tem um suporte agora ao Windows Tablet, né, que tem a pressão da caneta em dispositivos touch, bem interessante também. E vamos ao que interessa, que eu achei de fato legal. Vou pegar aqui vou mostrar com um polígono mesmo. Vou definir nem preenchimento vou colocar, vou colocar aqui sem preenchimento, deixar só a cor de contorno, um stroke aqui de 4 pontos para que fique mais visível. Vou criar então esse polígono com o Shift pressionado, vou posicioná-lo aqui ao centro do documento, só aumentar mais um pouquinho. E agora você tem a opção aqui, você conhece a ferramenta Anchor Point, que é a tecla de atalho Shift C. Antes, o que ela fazia? Se é um ponto que ele está com segmento reto, ele não é um ponto não é um ponto âncora, né, que ele converte o ponto âncora, ele convertia para a curva, ou se era curva, ele convertia para um ponto reto, apenas com o clicar e arrastar, né? Criou para a curva, agora se você clica de novo, ele volta para o estado inicial. Agora, com esta ferramenta, você pode posicionar o cursor sobre a linha, você perceba que parece uma curvatura ali. Esse recurso tem no CorelDRAW. E faltava isso aqui. Isso aqui dá para você fazer diversas coisas interessantes. Então você pode clicar, olha, você já comanda o controle de curvatura diretamente na linha. Isso eu achei legal, cara. Isso dá para você modelar, para fazer logotipo, né, para acompanhar uma vetorização de um personagem ou de um rosto. Fica bem mais fácil. Quando você faz segmento, não ficou legal aquela curvinha para você encaixar, basta clicar na linha então e arrastar e posicionar e deixar, por exemplo, para uma vetorização, achei bem legal, porque às vezes você faz aquele contorno do rosto, um detalhezinho de linha ali que não fica um cabelo e tal, aquele ali não ficou perfeito, aí você posiciona certinho e faz, e fica interessante, fica mais rápido agora o esquema de modelagem. Então utilize a nova ferramenta Anchor Point Tool para fazer essas modificações nos segmentos, transformando em curva e controle de curva. Isso é legal, uma mudança interessante. Bom, agora outra mudança show de bola é através da ferramenta Direct Selection chamado Live Corners, ou seja, as esquinas aqui, os cantos de união de um ponto e outro, que são esses pontos âncora. Quando você seleciona todo o objeto, você vai perceber agora que aparecem outros pontinhos aqui. Eu selecionei por completo o objeto, então agora se eu posicionar o cursor sobre um desses pontos internos que aparecem aqui, podem aparecer externos também, dependendo do objeto que você cria. Você clica e arrasta para baixo, você vai ao vivo vendo a modificação dos cantos do objeto, olha só. Então eu arredondei, olha a forma que eu já fiz aqui, que interessante. Eu vou pressionar o Ctrl Z. O mais interessante é que você pode controlar um desses pontos só. Você clica, por exemplo, vou voltar a Ctrl Z, por exemplo, aqui tem um ponto âncora, você clica e arrasta, seleciona só ele, então aparece
a propriedade Live Corner só neste cantinho aqui. Então você pode alterar só ele. Ou esse aqui, só esse. Seleciona o ponto que você deseja. Ou 2, seleciona esse, Shift pressionado, seleciona esse. Então você faz mudança da maneira que você quiser individualmente. E ainda você tem o controle aqui através, ó, vou selecionar tudo agora para mostrar melhor. Você tem através da opção Corners, aqui em cima, você clica, você tem 3 opções, que é a curva inversa, arredondado, curva inversa e o modo chanfrado. Então você muda, ó, ele fica a curva para dentro e tal. Ou Radius, aqui não apareceu um valor porque eu determinei valores, vou até pressionar o Ctrl Z algumas vezes aqui para voltar ao estado inicial. Vou selecionar tudo de novo e vou fazer uma pequena curvatura aqui, clicar, corners. Agora ele tem um valor aqui, é o valor de todas essas curvas, radius que é chamado aqui. Então você aumenta, ó, por valores também a curvatura, olha só que interessante. E termina aqui, né, até se vai ficar mais arredondado, o rounding, que é a conexão de uma linha com outra, a união delas, segmento. E você tem os modos aqui, ó, olha só, as formas que você pode criar. E como eu falei, ó, por exemplo, eu quero selecionar só esses 4 pontos aqui, ó, vou selecionar esse, ó, e selecionar esse aqui com o Shift aqui de baixo também. Então, ó, eu crio formas bem legais aqui, utilizando este recurso de forma fácil. O mais legal é que se você, né, pensar, o interessante não só neste exemplo também aqui, mas também você usar, por exemplo, com um texto, né? Você pode, o texto, é claro, não dá para fazer permanecer editável, né, o tamanho do texto, né? Vou colocar aqui um tamanho maior aqui, mas por exemplo, um X, um logotipo de um cliente que você esteja desenvolvendo, né? Vou selecionar uma fonte aqui, ó, tem aqui, ó, agora quando você seleciona a fonte, Add Fonts to From Typekit, que é o esquema de fontes do site da Adobe, que é incorporado à sua conta. Então você clica, ele vai para o site, lá tem lista uma pá de fontes, você clica em download, ele já instala, ele é ligado com o Illustrator e já instala. Tem um filtro aqui só para que você veja as fontes do Typekit. Deixa eu pegar uma aqui, vamos ver se fica legal esse X, não, vamos ver. Rockwell também não, vamos ver um outro X aqui. Vulcan, muito X de Xuxa. Deixa eu pegar aqui um Vladimir, não também, que é manuscrita Vipinolha. Essa aqui mesmo, só de exemplo, vai, para que não fique muito extensa a aula. Então aqui, ó, se você converte, seleciona a fonte, um logo do cliente, você pode fazer individualmente, é claro, as letras. Você vai pelo menu Object e a opção Expand, Fill in Object, clique em OK. Agora um objeto editável, e com a Direct Selection essas opções aparecem aqui também. Então você pode editar, por exemplo, 2 pontos de um texto só e você fazer uma personalização completa na fonte mesmo para o cliente. Olha só que legal, cara. Você fazer essa parte aqui, ó, nessa aqui você determina uma curvatura maior do X, então você molda, a fonte faz algo que não existe, né? Ninguém vai ter, o meu cliente, você faz um logotipo cliente, o cara, essa fonte aí é aquela lá e tal, que usou no logo. Não, você pega uma fonte legal e modifica, fazendo algo personalizado, agregando valor ao seu trabalho. Bom, essa é a parte de modelagem, são as partes que realmente interessam aqui, que eu achei interessante. E um outro recurso que eu vou falar agora, que é o último, na verdade, que eu achei bem legal. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho um Open Recent Files aqui. Eu tenho o logo aqui. O logo Back Studio. Deixa eu dar o zoom aqui um pouquinho. Espera só um pouquinho. Que é a opção de você exportar agora em SVG. SVG é Scalable Vector Graphics, ou seja, é uma extensão onde visualiza em navegadores web, por exemplo, e que é um vetor que, se você aumentar, não só para web, seja ficando bem claro, né, para software também, que não perde a qualidade, é um arquivo vetorial, que como um Smart Object do Photoshop, vamos dizer assim, que se aumentar no navegador, ele aumenta não perdendo a qualidade, seja para um monitor grandão, uma TV, ou diminuindo para um celular, ele vai preservar completamente a qualidade. Então essa extensão agora está sendo bem usada na web. Não era antes, né? Era mais para software mesmo, impressão e tal. Agora está sendo usada na web, isso é legal. A responsive, como é chamada.
que é feito o que? O responsive, para quem não conhece, é quem agora trabalha desenvolvendo layouts, sabe que agora você tem que criar um site para que ele seja bem visto no Google, vamos dizer assim, que tem um ranking melhor ali, aparecer nas primeiras páginas. O Google agora está com algumas características de buscar sites que são chamados de web responsive, que é o que? O site conseguir ser visualizado num computador, num tablet e em celulares, então, e mantendo a qualidade dos seus recursos, a qualidade tanto de imagem, da parte visual, como de programação. Isso é interessante, né? Isso acho que com essa modernidade hoje tem que ser feito dessa forma mesmo. Então tem esse esquema agora de você exportar em SVG com uma pequena opção, uma coisa simples, não tem dificuldade não. Então você vai lá em File, SVG, você vai pelo comando Save As. Então você escolhe aqui a opção SVG, Scalable Vector Graphics, colocar com o mesmo nome aqui e salvar. Quando você salva, abre essa caixa aqui de opções e tem essa que já fica com um padrão, ó, escrito responsive. Então, ok, eu vou clicar neste ícone de internet aqui que ele vai abrir meu navegador padrão para que você entenda. Então, eu cliquei, vai abrir aqui. Olha só o tamanho do logo. Ele exportou o logo. Exportou ainda, na verdade que eu não cliquei em OK lá, mas está me mostrando um preview aqui, ó, tanto que é um arquivo temporário aqui de preview. Então, estando aqui na internet, por exemplo, se eu tenho o cliente ou o usuário que está visualizando aquela imagem na internet, o cara está vendo o cara tem um monitor de 22 polegadas e usa a resolução Full HD. Então, como é o caso aqui do que eu estou usando agora. Então, ele está vendo aqui grandão o logo. Agora, se o cara tem um monitor menor, um cara tem um monitor de, olha só, já diminui. Ele tem um monitor menor, então o logo ele diminui acompanhando a resolução do usuário. Olha só que legal. Por mais que você diminua, o logo fica perfeito, como se fosse, por exemplo, aqui para um celular. E se você aumentar, a mesma coisa. Se fosse maior ainda, uma resolução Ultra HD, né, que agora tem, ficaria perfeito da mesma forma. Isso é legal, bem interessante mesmo. Então esse é o último recurso aqui dessa nova versão. Eu achei que o Illustrator está mais leve assim para trabalhar com efeitos de sombra e tal. Foi modificado uma coisa e outra. E também essa parte aqui, ó, que eu não até nem mostrei ainda, mas tem aqui também. Vamos voltar aqui pro. Foi melhorado isso aqui. Quer ver? Você tem que escrever aqui um texto. Só mostrar aqui rapidinho. Foi melhorada essa opção que não estava tão legal assim, não dava uns conflitos uma hora, ela dava uma travada e o caramba. Aqui foi melhorado, que é o Touch Type. Opa, deixa eu aumentar aqui. O Touch Type, que esse é um texto que você perceba que ele é editável, ele não está convertido para shape, curva, né, como é chamado. Então, se você tem aqui na aba de opções aqui de texto, né, ou pelo menu de texto, aqui, ó, Touch Type Tool, Shift T, a tecla de atalho para este recurso, né, ou pelo painel Character, pode ser aberto por aqui. Você tem essa opção Touch Type Tool. Então, quando você clica nessa opção, fica ativa aqui, ó, fica só a linha do texto aqui, some a caixa, o bounding box. Você clica individual em cada um. Então, aqui você pode o que? Aumentar individualmente só aquela fonte, por exemplo, um texto que você esteja fazendo aí, edição de revista e tal, se bem que é mais fácil usar em design, né? Mas alguma coisinha simples aqui, um cartaz, alguma coisa que tenha um flyer, alguma coisa assim, você aumentar a fonte. Essa opção aqui em cima permite você rotacionar a fonte individual. E essa outra aqui é linha base, ela determina a altura, ó, aonde que vai ficar esse texto em relação ao outro. Aí basta aqui, ó, você tira da opção do Touch Type, ou uma por uma, você pode fazer isso com uma por uma, ó, voltar para cá, outra colocar da maneira que você quiser, volta para a ferramenta de texto comum, Type Tool, ficou afastado aqui, mas é um texto editável ainda, e com o Alt e as setas do teclado você posiciona, volta o texto e continua um texto editável. Se quiser continuar escrevendo aqui, ó, continua certinho, né, sem problema. Olha só, dá espaço, caramba, e fica bem fácil. Tava dando uns conflitos aqui, umas treta aqui na hora de imprimir também, eu percebi que tava dando uma sobreposição, umas paradas erradas, e agora foi corrigido.
Não sei na verdade nem se era porque o meu computador tava com tanta coisa que eu não sei se era o meu computador que tava travando ou era o recurso da versão antiga que tava. A versão antiga não, da versão a primeira que saiu do CC mesmo, 17.0. Não sei se era ela ou se era meu PC, mas agora que eu formatei tá, o PC e instalei aqui, ficou show de bola. Aí não sei se dizer se era o recurso ou era o meu PC. Bom, mas fiquem então atentos aí. Agora vamos gravar mais aulas de Illustrator, vou mostrar a aplicação, né, desses recursos na prática. E fiquem atentos até as próximas aulas Backstudio.